boa tarde. Vocês acabaram de almoçar, todo mundo com as baterias recarregadas. Vamos tentar de novo? Boa tarde! É isso aí. Que alegria estar aqui hoje conversando com vocês. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que eu aprendi nesses quase 30 anos vivendo e empreendendo no Japão. Eu sou muito grato a esse país, porque esse país acolheu a mim e a minha família há quase 30 anos atrás. Também foi aqui que eu conheci uma mulher maravilhosa, com quem eu casei e tive 2 filhas lindas, que são nosso orgulho, são nosso maior motivo para lutar. Estar aqui para mim não é muito fácil, tá? Eu vou confessar para vocês, até 20 e poucos anos eu tinha um apelido de gago. E não é porque eu sabia falar bem, tá, gente? Mas é um grande desafio e eu quero estar aqui, eu quero compartilhar com vocês, porque eu pude nesses 30 anos aprender muita coisa, caindo, levantando, e eu acho que isso tem que ser passado para frente. Eu também pude aqui nesse país, nesse tempo que eu estive aqui, aprender um princípio muito importante, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é o poder de impactar e ser impactado. Para começar, eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu li anos atrás e que fez muito sentido na minha vida. Viver é algo muito raro, a maioria das pessoas apenas sobrevive. Uma frase muito forte, não é mesmo? E eu também sobrevivi por muitos anos. Eu cheguei ao Japão com 17 anos de idade, e agora eu acabei de entregar a minha idade para vocês, né? E fui para a fábrica, como a maioria dos brasileiros que estão aqui, que vêm para o Japão. Trabalhei em vários setores da indústria, trabalhei com demolição civil, trabalhei na área de construção civil, trabalhei até separando o lixo. Fiz alguns trabalhos legais também, trabalhei como músico, trabalhei também... Cadê o Davi? O Davi tá por aí? Quem conhece o Davi aí? Aquele cara ali, ó, careca, grandão, com cara de bravo ali, ó. Mas eu vou entregar ele para vocês, tá? Ele tem essa cara de bravo, ele é muito sério, mas esse cara tem um coração gigante. É meu amigo há quase 25 anos, alguém que está aqui no coração e que me ensinou muito também. Bom, mas voltando para a fábrica, eu estava desesperado para sair da fábrica, desesperado para sair daquela rotina de às vezes 12, 14, 16 horas de trabalho num dia, às vezes de segunda a sábado. E quem trabalha ou já trabalhou na fábrica sabe do que eu estou falando. Só que quando a gente está desesperado, a gente toma algumas decisões que não são as melhores. E eu fiz isso. Eu comecei a tentar abrir empresas. Então eu abri uma empresa, sem saber nada do que eu estava fazendo, eu quebrava. Eu abria outra empresa, continuava, tentava, subia um pouquinho, quebrava de novo. E isso se tornou um ciclo quase inquebrável, onde eu subia e caía. Até que um dia aconteceu algo. Foi lá em Sendai, logo depois do tsunami de 2011, que eu encontrei esse princípio que eu acabei de falar para vocês. Foi lá que eu encontrei um caminho. Eu comecei a encontrar um caminho que me ajudou a chegar até aqui. Bom, nós falamos que viver é algo raro, não é mesmo? Mas o que é viver? Quem poderia para mim dizer em uma palavra o que é viver? Propósito? Boa! Legal, Miriam. Quem mais? Vamos lá, gente, vamos participar. Com uma palavra, o que é viver para vocês? Presença, com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, para mim, uma das coisas mais importantes é a família, né? Porém, eu acredito que nós também temos que impactar vidas, tá? E é isso que eu venho tentando fazer. Bom, eu sei que algumas pessoas apenas responderam, mas eu sei que a maioria, ou talvez todos, pensaram em palavras que definem viver para vocês. Então agora, pensando nessas palavras, isso vocês não precisam falar para mim, é só uma reflexão. Quanto vocês estão vivendo? E quanto vocês estão apenas sobrevivendo? Em outras palavras, o quanto vocês estão fazendo aquilo que vocês pensaram que é vida, e quanto vocês estão deixando isso de lado para sobreviver, para pagar as contas, para poder levar alimento para casa, poder dar educação para os filhos.
E eu sei que tem gente que nesse momento deve estar pensando: Ronaldo, o que eu ganho mal dá para pagar as minhas contas. E eu te entendo. Eu também passei por isso. Eu tive situações na minha vida em que eu tive que pensar: ou eu pago essa conta, ou eu pago aquela. Ou eu deixo isso cortar, ou eu deixo isso aqui cortar. Eu sei o que vocês estão dizendo, mas não se trata apenas de dinheiro. O dinheiro é algo que tem valor. Quer dizer, desculpa, que tem preço. Eu estou falando aqui de coisas que têm valor. Valor de verdade. Eu falo sobre saúde. Falo sobre família. Falo sobre fé. E como a Michele falou, falo sobre propósito. E eu sei também que deve ter gente pensando aqui agora: pô, esse cara só está falando um monte de frases bonitas para deixar a palestra legal. E se você está pensando isso, eu te dou parabéns. Porque realmente frases não mudam vidas. Sabe o que vai mudar a sua vida? Ação. É quando você pegar uma frase bonita que você leu, você criar um plano de ação e você começar a agir. É aí que sua vida vai começar a se transformar. E, como eu falei agora há pouco sobre o dinheiro é resultado. Quando nós entendemos o que realmente tem valor e nós aplicamos isso, nós agimos, o dinheiro se torna o resultado desse nosso agir, o resultado da ação, tá? Bom, por muito tempo a minha vida foi igual aquele gráfico ali que vocês estão vendo. Uma montanha-russa. Subia, descia, subia, descia. Subia um pouquinho mais, dava uma cambalhota, que nem tá ali, ó, caía de novo. E tem uma situação que eu vou contar para vocês aqui, que foi muito marcante para mim. Eu estava passeando de carro, estava com minha filha Tainá, que está ali. Eu acho que ela nem se lembra disso. E nós passamos por uma casa bonita. E ela me disse: papai, eu queria morar nessa casa. Naquela época a gente morava num apartamento bem apertado. E talvez ela nem se lembre, porque para ela foi só uma criança, eu tinha 7, 8 anos, foi só uma criança expressando uma coisa que ela sentiu. Mas para mim foi algo que marcou. Eu sempre lembrava disso e pensava: por que eu não consigo fazer isso? Eu trabalho tanto, eu mal dou atenção para minha família. Naquela época eu achava que eu deveria trabalhar e que a minha obrigação era trazer o sustento de casa. Só que eu não estava, mesmo assim eu não conseguia fazer algo que é algo básico. E a gente tem muitos sonhos. Esse era um sonho, né? Poder transformar a vida da minha família. E existem sonhos que eles estão guardados aqui dentro, sonhos que doem quando a gente não consegue realizar. E quais são os seus sonhos? Não precisa responder também, apenas reflete um pouquinho, reflita um pouquinho. O que dói no seu coração quando você não consegue realizar? O que queima lá dentro, que você fala: pô, eu preciso fazer isso. Mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui, se vocês escolheram estar aqui, num domingo, onde vocês poderiam estar passeando, poderiam estar, de repente, como Paulo, subindo uma montanha, poderiam estar como Christian, meu cunhado, treinando jiu-jitsu. Vocês escolheram estar aqui. Poderiam estar descansando, de repente, para poder trabalhar amanhã. Vocês escolheram estar aqui. E eu ouvi uma frase de uma pessoa uma vez, um parceiro comercial que eu tinha, e eu conversava muito com ele sobre negócio, sobre sonhos, e naquela época minha vida estava bem difícil. E um dia ele me parou e disse: Ronaldo, você fala tanto sobre o que você quer fazer, você sonha tanto com o que você quer realizar, que a pergunta para você não é mais se, é quando, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu quero compartilhar essa frase com vocês hoje. Se vocês estão aqui, nesse domingo, se vocês escolheram buscar conhecimento, a pergunta não é se, é quando, porque vocês vão conseguir. Agora eu quero voltar um pouquinho, tá? Essa frase eu vi em 2013, 2014, mas eu quero voltar um pouquinho lá para 2011. Eu tinha uma agência chamada Central Tour, tá? Essa foto maior foi a nossa primeira unidade, aquela moça linda trabalhando, é minha esposa Ellen, que está sentada ali. A segunda foto era a nossa segunda unidade. Só que em 2011 eu tinha quebrado, de novo. Sabe aquela montanha-russa que eu montei?
que eu mostrei para vocês, a mesma coisa, tinha quebrado de novo, depois de tantos anos trabalhando, depois de ter lutado tanto, fui lá, tomei decisões erradas e quebrei de novo. E eu estava tão mal psicologicamente, tão mal, que a única coisa que eu queria fazer era sair daquela realidade. Eu queria sair daquilo, eu queria fugir. E de repente, uma coisa muito pior aconteceu. Foi um terremoto seguido de tsunami lá na região de Sendai, na região de Tohoku. E o meu desejo de fugir era tão grande que eu acabei criando uma campanha. Na sexta-feira eu liguei para os amigos, falei, gente, eu vou para Sendai levar comida, me ajudem. Na segunda-feira eu saí com o caminhão cheio de alimento, indo para Sendai. E chegando lá, algo muito forte aconteceu comigo. A gente estava ainda na parte alta de Sendai, onde o tsunami não tinha chegado, porém tudo tinha parado. Não existiam lojas, não existiam nada. Não tinha como comprar comida, não tinha água. E eu passei por duas menininhas que estavam cada uma com uma sacolinha de plástico na mão. E elas estavam indo em direção a um lugar onde tinham muitas pessoas fazendo fila, esperando caminhões do governo que chegariam com alimentos. Talvez foi meu senso de pai, porque elas tinham a mesma idade que a Tainá tinha na época, entre 9 e 10 anos. Eu parei o caminhão, pedi para o motorista parar o caminhão, enchi as sacolinhas das duas de alimentos. E eu me lembro que daí eu voltei, sentei no caminhão. Quando a gente estava saindo, eu olhei para o lado e vi as duas. Elas estavam paradas assim, abanando a mão, com um sorriso no rosto. Eu não tinha ido lá para ajudar, eu tinha ido lá para fugir. Para fugir das dívidas, para fugir das cobranças, para fugir dos olhares, para fugir das críticas. Só que o que aconteceu naquele momento transformou a minha vida. Ali eu entendi que eu precisava fazer algo mais. Ali eu entendi que aquilo que eu senti naquele momento eu queria sentir de novo. Aquilo que eu estava sentindo eu queria sentir pelo resto da minha vida. Foi algo que realmente me fez encontrar o meu propósito de impactar vidas. Tá aqui algumas imagens do terremoto, tá? Foi, né, para quem não estava aqui. Né? Bom, mas aí voltando um pouquinho para nossa palestra, o que é empreender de verdade? Foi ali também que eu comecei a entender. Quando a gente fala em empreender, a gente logo pensa em negócios, em business, em ganhar dinheiro, e é assim que eu pensava também. E não está errado, a gente tem que sobreviver. Mas, hoje eu entendo que empreender é muito mais que isso. Nós empreendemos na vida dos nossos filhos, quando dedicamos tempo a eles. Nós estamos empreendendo no futuro deles, na conexão entre pais e mães e filhos e filhas. Quando nós dedicamos tempo à esposa ou ao marido, nós também estamos empreendendo na nossa família. Os filhos vão ver aquela conexão, os filhos vão ver, eles vão presenciar tudo isso e eles vão crescer mais confiantes. Quando nós vamos à academia treinar, nós estamos empreendendo na nossa saúde, e isso é essencial para que possamos construir algo. Quando nós tiramos um tempo para orar, não sei se todos aqui, né, se todos são cristãos, eu sou cristão, mas quando eu tiro um tempo para orar, eu estou investindo na minha fé, eu estou empreendendo na minha fé. E falando na área profissional, o empreender, ele é impactar vidas. Empreender é você identificar algo que alguém precise, tá, gente? Isso é uma regra básica do universo. Quando você quer vender algo para alguém e aquela pessoa não precisa, você não vai conseguir vender. Por melhor que seja o seu produto. Você pode ter um produto perfeito pelo melhor preço, mas se a pessoa não precisa, por que ela vai comprar? Então, empreender é quando você identifica necessidades reais de alguém e aí você cria uma solução real para aquele problema. E existe uma regrinha básica do universo que está ali. Sempre que impactamos vidas, a nossa vida também é impactada. Sempre que você ajuda pessoas, você também é ajudado. Sempre que você apoia alguém, você também acaba sendo apoiado. O Tsunago, que é a nossa instituição, é uma prova disso. Essa é a nossa primeira unidade, a gente abriu em 2018.
E o primeiro ano foi muito difícil. O primeiro ano a gente tinha que ficar injetando dinheiro, e as coisas não caminhavam. E a gente chegou em um momento que a gente teve que escolher. Ou a gente baixava a qualidade, seria o quê? Seria, de repente, diminuir a equipe e baixar a qualidade, só que nós trabalhamos com crianças neurodivergentes. Baixar a qualidade não seria algo legal. São vidas. Ou a gente manteria a qualidade e vamos para frente, vamos ver o que vai acontecer. E eu e a Ellen decidimos manter a qualidade. O que aconteceu, algum tempo depois, foi incrível. Os pais das crianças que frequentavam a nossa instituição, o Tsunagô, começaram a falar do nosso propósito real com as crianças. E aí a nossa primeira unidade encheu, não tinha mais vagas. Depois nós fomos abrindo mais unidades. E chegamos a 4 unidades, aí eu tomei a decisão de segurar um pouco o crescimento para que a gente pudesse arrumar a casa. Hoje nós temos quase 30 pessoas, quase 30 terapeutas na nossa equipe. Temos as 4 unidades. Oferecemos por mês mais de 1.200 terapias. E agora, em outubro, nós estamos abrindo a nossa próxima unidade, em Coçai. E isso é verdade, tá, gente? Tem, acho que pelo menos umas... Não sei quantas pessoas, mas tem bastante pessoas no Tsunagô aqui hoje. A Dani, que foi a nossa primeira colaboradora, está aqui. Valeu, gente. Bom, só resumindo, então, 4 princípios que eu acredito que são essenciais e que precisam estar em equilíbrio, tá, gente? Meu tempo está quase acabando. Saúde, família, fé e propósito. Eu não vou falar sobre eles, mas eu acredito que para a gente sustentar o sucesso, isso tem que estar em equilíbrio. Bom, gente, eu vou finalizar, tá? Meu tempo está acabando. Mas eu queria falar de novo para vocês uma coisa. Você escolheu estar aqui hoje. Isso não foi por acaso. Você não estava passando ali na rua e de repente viu, olha que legal, tem um monte de gente, eu vou lá. Não. Você escolheu. Você veio de outras cidades. Você saiu do conforto da sua casa para estar aqui hoje. Então, eu tenho certeza que você vai sair daqui com ferramentas, você vai sair daqui preparado para ir para o próximo nível da sua vida. E eu quero repetir para você aquela mesma frase que um amigo me disse. A pergunta não é mais se, a pergunta é quando, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Rapidinho, eu queria chamar aqui em cima agora a minha esposa Ellen, a minha filha Tainá e minha filha Maia. Rapidinho, vem aqui um pouquinho, a gente está sem tempo. Temos alguns segundos. Eu queria apresentá-las para vocês, porque eu falei muito sobre família, né, que é o meu principal, o que é mais importante para mim. E essas são as três mulheres da minha vida que me dão apoio todos os dias. Também tem as minhas irmãs que estão aí, tá? Também são mulheres da minha vida. Tem a nossa equipe do Tsunagô que também está aí, que são mulheres especiais, que fazem um trabalho muito bonito. Mas essas três são as três que passam comigo os melhores e os piores momentos. Vocês são minha base, vocês são o meu porto seguro, vocês são o meu norte, tá? Tudo que eu faço é com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. A mudança começa hoje, tá bom? A mudança começa hoje, não deixa passar. A mudança começa hoje. Meu nome é Ronaldo Subimô, sou marido da Ellen, pai da Tainá e da Maia, sou cristão por escolha, músico por hobby e empreendedor pela vida. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Bom demais, Ronaldo!